é com você, lindão. A palavra é tua. Fala, rapaz, que está nos assistindo, beleza? Ah, moleque. Eu tava esperando a abertura. Tá, por que rapazes? Qual Pois que é a é. do rapazes aí? Bom, eu criei aleatoriamente, pensando num bordão próprio pra minha pessoa. Então eu pensei num fala, rapaz. Veio, sabe como eu sempre digo, meus caros amigos? Minha cabeça é como uma colmeia, só que ao invés de abelhas, tem ideias e mais ideias. Ou são ideias para livros como esses que estão aqui, ou para as minhas minisséries. E como é que você aplica essas ideias na sua vida prática, assim? Bom, eu vou pensando numa maneira de explicar direito. Ó, eu vou começar o seguinte. Vocês sabem muito bem, Franklin e Amanda, que minha pessoa é autista. Então, nós autistas temos interesses específicos. Os meus interesses são o seguinte: animação, pelo que vocês podiam ver nas minhas minisséries e produções. Também gosto de comédia. Também, quem não gosta, é melhor rir do que chorar. Com certeza. Os meus grandes ídolos da comédia são o Paulinho Gogó e o eterno Didi. O Didi. É? Você gosta de rir? Quem não gosta de rir, hein? Ah, tem muitos aí É. que diz assim que a vida é cheia de problemas e rir pra quê, se sentem amargos. Então eu queria já te pedir assim de cara, assim, ó, dá uma receita aí pra essas pessoas amargas que não riem, que são entruncados. Qual é o prazer da vida em rir pra você, o Thor? O prazer na vida em rir é o seguinte: o mundo tem suas dificuldades? Tem. Mas isso não quer dizer que devemos dar as costas pro mundo. Quando tiver a oportunidade de ser feliz de verdade, seja feliz, pois quando souber o valor do riso, vai entender e não vai querer largar mais isso. Nossa. Com certeza. Meu Deus. Eu adoro pessoas que me fazem rir, porque eu acho que é o sentimento, é o melhor sentimento que a gente tem, né? A gente bota pra fora através da risada, nada melhor do que uma gargalhada bem dada, né? Então é muito bom. E é tão interessante que quando o Thor fala dessa questão dos interesses dele, né? É claro que eles não apareceram todos juntos e eles foram surgindo e foram maturando, porque até a gente descobrir qual que era o interesse de verdade, né? Porque quando a gente teve o diagnóstico do Thor, ele tinha só 2 anos e 4 meses. Nossa, foi bem... Né? Foi lá atrás esse diagnóstico, né? Há quase 20 anos, né? Hoje o Thor tem 18, vai fazer 19. Digamos que a gente tem aí 16, 17 anos de história tendo um filho autista, né? Nessa condição. Então, vamos pensar nisso. E 17 anos... Nem é tanto tempo assim, né? Não. A gente já viveu tanta coisa histórica nesses 17 anos, né? Se a gente pensar aí lá atrás, mais de 20 anos, a gente já compartilhou tanta coisa, né? Terrorismo, a queda das torres, depois a água que se descobriu em Marte, a política, a guerra, o Facebook que surgiu em 2004, no ano que o Thor nasceu, então as revoluções, então tudo que teve de muito bom, a gente também já acompanhou esse processo, a gente está fazendo parte dessa história. E nesse processo de a gente ter o diagnóstico do Thor e a gente se entendendo e descobrindo o que foi acontecendo, nessa época de criança, ele tinha muito interesse em animais. Mas eram animais selvagens, não eram animais domésticos. Né, como cachorros, gatos, entendem? Eu sempre tive interesse por animais selvagens, como lá na África, que eu viajei, por exemplo, eu tive contato com as mais incríveis feras africanas. Uau. Quando eu era apenas um menino de bermudas de 7 anos, eu fiquei fazendo carinho em filhotes de pantera-léu, que nem esse 4 atrás de vocês. Leão, lindo, né? Corajoso, né? É. Sim, mas daí essa parte corajosa é o pai que entra e a mãe sai, né? A mãe fica fazendo fotos, ó. Só que no caso dos leões, meu pai virou mais poste pra arranhar unhas mesmo. Porque os leõezinhos furaram aquele coitado. E no dia seguinte, nessa viagem, aquela que eu falei dos leões, foi a minha primeira viagem pra África, ok? Na minha segunda viagem, naquela mesma viagem, minha pessoa montou até de elefante. Você montou um elefante, cara? Montei sim, e não tive medo. Foi uma realização de um sonho, né? Ou se foi.
E depois... A mãe quase infartou do lado de fora, né? Porque eu não sabia disso. A gente estava num parque de elefantes. Esses elefantes eles eram resgatados porque eles eram considerados agressivos e violentos, né? Então, aqueles elefantes que entravam nas aldeias e... Sim, enfim, fazem estragos, aqueles que estragos. fazem aqueles estragos. Eles eram recolhidos nesse lugar para serem reintroduzidos depois, mais tarde, enfim. E daí a gente não sabia que o elefante, eles são conduzidos na caminhada que eles estavam fazendo. Então, tinha um elefante na frente, um outro atrás, onde o touro estava sentado. O à frente era o mais experiente. Só que, digamos que o mais experiente tentou fazer uma greve trabalhista. Não queria caminhar e os outros foram Daí todos todos no embalo. pararam. Ele saiu em disparada e o que estava atrás dele, que em tese teria que segui-lo, ficou meio sem saber o que fazer, e balançava lá em cima, e o Thor balançando. Eu falei, Jesus do céu, isso não vai dar certo. Se eu soubesse... Mas deu, né, Thor? Tô aqui contando. Se ele soubesse falar em português, eu faria um método ótimo. Eu ouvi falar num antigo método de como guiar um elefante. Sabe qual é? Qual? As mães elefantes fazem os filhotes andarem, cutucam as nucas deles com as presas. Olha só. E se quiser que os elefantes virem, esfrega atrás da orelha. E quando você deu esse rolê de elefante, você já sabia dessa técnica, não? Sabia sim. Aplicou? Bom, eu tentei aplicar, mas eu estava na parte de trás do guia. Você não tava na orelhinha dele ali, né? Por isso mesmo. E na minha segunda viagem, foi uma viagem linda. Fiz 4 safaris incríveis. Vimos leões, rinocerontes, zebras, elefantes, rinocerontes, gnus, girafas, entre outros animais. Nossa. Minha pessoa ficou em contato com guepardos. Eu fiquei pertinho de adolescentes de guepardo. Uau. E nessa fase daí ele tinha essa coisa muito, muito característica, assim, foi muito interessante porque quando a gente teve o diagnóstico do Thor, a gente estava morando fora do país, porque o meu esposo trabalha com comércio exterior e tal, a gente estava fora do país, teve o primeiro diagnóstico lá, e a gente voltou, assim que a gente teve esse diagnóstico, para fazer uma segunda investida aqui, não para contrariar o diagnóstico, mas para ter certeza que realmente aquilo era uma confirmação mesmo, né? Tava Até tudo para ok. iniciar o tratamento, o protocolo com segurança, né? Exatamente. Tipo assim, nos mostra agora um caminho para onde é que a gente vai, né? O que a gente faz. E tá falando a mesma língua, E né? na época não tinha tanto conhecimento, acho que como tem agora, né, Cláudia? Então, né? Isso que é uma coisa muito maluca. Quando eu falo essa questão do tempo, né? Que a gente fala assim, 20 anos não é nada, mas é muito. Mas é tão interessante porque, assim, a gente procurava, às vezes, um profissional, ele dizia... Conheço muito pouco sobre autismo. Pois Sim. foi o que eu tava Né? pensando aqui. Assim, hoje, essa comunidade que recebe o diagnóstico, esses pais, eles estão muito melhores assistidos do que a gente Instruídos, né? esteve há um tempo atrás, né? Então, assim, é muito melhor o amparo sobre o aspecto da informação, da orientação, do serviço, do profissional. É claro que falta, né, políticas públicas para atender essa demanda. Conscientização. Né, se a gente for elencar, são muitas questões, assim, falta muito. E entre eles, o acolhimento, a socialização e a questão da amizade entre crianças e autistas. Digo, entre outras pessoas e autistas. É porque são tantas coisas que precisam ser feitas nesse lugar, são tantas ações que precisam ser... a gente fala que é uma rede de apoio, né? Cada um com a sua função. Mas como eu estava dizendo, quando a gente teve esse diagnóstico, essa confirmação, o Thor já tinha esse encantamento pelos animais selvagens. Eu digo que a gente tinha um zoológico em casa, vários animais de borracha, onde a gente ia, os animais iam juntos, ele fazia uma fila com os animais, enfim. E o conselho do neuropediatra na época foi, matem o zoológico. Eu falei, não vou. Eu vou fazer esse zoológico crescer. Porque a ideia era assim, né? A preocupação era que ele ficasse muito... limitado àquela exclusividade, né? Falar só sobre bichos, só sobre os animais e perder-se o interesse em outras coisas. Mas bem pelo contrário, a gente usou essa informação, esse prazer para estimular a alfabetização, para fazer... Eu lembro muito que tinha uma estratégia, uma época que o Thor sentava no final da sala de aula e a gente queria que ele sentasse mais próximo da professora. E a gente não sabia como fazer isso, né? Porque a gente falava, a gente dizia, a gente orientava, né? Até para ser mais fácil para o professor, o deslocamento, tá mais perto, olha ali e tal.
conversando com a terapeuta ocupacional, ela falou, Cláudia, vamos construir umas patas na carteira de girafa. E vamos dizer que essa girafa está andando mais para frente. Olha o preparo da pessoa. Né? Então, o Thor ficou... O dia que o Thor chegou na sala e viu as patas, eu acho que nem sei se ele lembra disso, mas para mim foi tão marcante que aquela carteira já não era mais uma carteira, mas era uma pata de girafa. Então, a gente usou a informação que ele gostava, que eram os animais, a informação Foi técnica, né? Uhum. E a gente conseguiu o que a gente queria, que ele se aproximasse da professora, estivesse mais perto da professora, graças àquela situação. Então, assim, Incrível. ter essa afinidade com os animais nos permitiu Abrir os fazer caminhos, uso né? disso, né? Isso, aproveitar isso como um degrau para novas oportunidades e possibilidades para a vida dele.